Vamos hoje à noite continuar um pouco procurando entender mais a história desse homem chamado João Calvino, um reformador que tem uma vida extremamente impactante, né? Até hoje, no mundo inteiro, a influência desse homem, dá para ver a influência dele nas igrejas presbiterianas, nas igrejas batistas e em várias outras igrejas e movimentos e tudo. João Calvino, vocês já ouviram o termo calvinismo e vem do nome dele. Nós estamos na página 50 da apostila e vamos voltar para essa obra-prima dele. Esse livro que era pequeno e cresceu e cresceu e cresceu ao longo dos anos, ele acrescentando as coisas e mudando as coisas, e dá para ver até o desenvolvimento do entendimento que ele tinha sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a salvação, esse tipo de coisa. O nome dessa obra era Institutos da Religião Cristã. Institutos da Religião Cristã. E essa é uma obra que é muito importante para muitas pessoas, mas outras pessoas nunca nem leram, mas é teologia, é entendimento, né, da Bíblia e de Deus. E o título original desse livro, extremamente importante para ele e para o povo daquela época e tudo, era um parágrafo, que não é muito comum hoje em dia. Hoje em dia, se você... Alguém gostaria de escrever um livro aqui? Alguém tem interesse nisso? Celina? É mesmo? Bom. Fabiana? Não tem interesse nenhum? Tá bom. Então, normalmente hoje em dia nós somos ensinados, você vai ter um título bem curto e simples e impactante para todo mundo quando veja o livro, já quer ler. Bom, não era o sistema antigamente. Às vezes o título era um parágrafo, e era exatamente isso. Não era somente Institutos da Religião Cristã, mas falava muita outra coisa. Então não um tipo de título que chama muito a nossa atenção, mas esse livro se tornou a coisa central da teologia dos protestantes no século XVI. E o propósito desse livro de João Calvino era ensinar as pessoas que tinham fome pela palavra de Deus na França. E é uma coisa triste. Eu falo isso e você pode ouvir e falar, ok, tá bom. Mas nós estamos passando por uma época no Oeste, na América do Norte, na América do Sul, inclusive na Europa, que hoje ler e estudar a Bíblia, se aprofundar, é uma coisa mais rara, menos desejada. A pessoa fica, por exemplo, está no culto, o pastor prega bastante, a pessoa já está olhando no relógio. Por favor, vamos parar, pastor, eu tenho coisa para fazer. Era muito, muito diferente na época de João Calvino. Por séculos, o povo andava muito separado da palavra, por causa do jeito da igreja católica. Pior ainda, o que a igreja católica ensinava era falso, coisas erradas. Então, quando João Calvino escreveu essas coisas teológicas, às vezes bem profundas, era para o povo o melhor alimento possível. Era picanha. Um dia de grande fome. Então ele escreveu e a coisa multiplicou, espalhou nas regiões, todo mundo queria uma cópia dessa obra, Institutos da Religião Cristã, e até o rei ficou sabendo. Ele ficou curioso, ele queria entender mais, o que é isso? Porque esse livro está tendo tanto poder com o povo, etc. Então ficou necessário João Calvino escrever uma carta para ele, defendendo e esclarecendo o motivo desse livro, né? E imagino você
escrevendo um livro hoje, que é tão importante que o presidente quer saber o que você está querendo dizer com esse livro. E é isso que aconteceu com ele. E na carta, Calvino explica que o tema central da teologia dele era como a glória de Deus pode se manter segura na terra, como o reino de Cristo pode se manter saudável entre nós. E ele escolhia palavras bem claras e, sabe, uma certa defesa que com cautela, porque ele não queria causar problemas com o rei. Então ele estava enfatizando: não, mas eu quero a glória de Deus e eu quero que o reino de Deus tenha tudo em ordem entre nós. Ele acabou terminando essa carta com um aviso para o rei, e aqui ele muda. Aqui ele percebe que há muita pessoa que está sofrendo, e isso precisa mudar, e o rei tem o poder político, a autoridade para mudar as coisas. E quanto ao Calvino, como era o caso de muitos outros na época, era para o Estado ser influenciado e até, vamos dizer, controlado pela igreja. Nós ensinamos a igreja deve influenciar. Ele queria mais do que uma influência em pregação e bom testemunho. Ele queria que a igreja implementasse e usasse a Bíblia para mandar nas pessoas, etc. Então ele escreveu para o rei que o rei precisava ajudar os pobres e os maltratados e tudo. Então ele disse ao rei: você tem que mudar. E se não mudar, Deus vai chegar para resgatar os pobres das aflições deles e para punir os desprezados. Para punir os desprezadores dos pobres. E ele escreveu isso, ele estava pensando: eu quero influenciar, mas Calvino não compreendeu o impacto das palavras dele. E aparentemente, através dessas palavras para o rei, Calvino iniciou uma batalha religiosa e violenta na França. E a Bíblia já fala isso, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E eu não digo que ele falou algo de errado aqui, mas no momento certo o que você fala pode ter grande impacto. E deu isso. Os institutos eram um livrinho em 1536, mas ao longo dos anos, Calvino escreveu mais e mais, transformando-o para um grande texto teológico reformado, em 1559. Agora vamos falar um pouco sobre uma cidade, onde ele passou bastante tempo, onde ele tinha um ministério dele, chamada Genebra, na Suíça. É comum ligar João Calvino com essa cidade. Foi nessa cidade que Calvino implementou a teologia dele na sociedade, uma implementação que impacta o mundo até hoje. Então essa crença de usar a igreja para influenciar muito o governo e a sociedade, ele implementou na cidade de Genebra. Originalmente, Calvino só pretendia passar uma noite nessa cidade, mas quando um certo homem ficou sabendo que Calvino estava lá, o nome do homem era Guilherme, não sei falar bem, Guilherme Farel. Esse homem, ele já estava tentando mudar a cidade para o povo ir de catolicismo para a religião dos protestantes, as crenças dos protestantes. Quando ele ficou sabendo que João Calvino estava lá, ele falou: eu vou conversar com ele. Ele tem que ficar aqui. Nós precisamos desse teólogo, esse homem que escreve tão bem, esse homem tão influente. Então ele foi lá, foi para o hotel onde o Calvino estava. Foi no quarto dele, ele falou: você tem que ficar aqui, você tem que nos ajudar aqui em Genebra, você é essencial, é para você, essa obra que Deus tem para você.
E Calvino, ele era uma pessoa fechada, ele não era como Lutero ou Zwinglio. Ele era mais um estudioso, alguém que ficava em casa, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. E Farel, ele falou, não, você não pode ficar desse jeito não, é para você estar aqui e fazer a sua obra aqui. Calvino recusou o pedido e falou, não, eu não vou poder ficar aqui, eu prefiro mais o sossego dos meus estudos. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu não vou ficar aqui e entrar nessa batalha aqui. Então Farel, e eu não sei tudo o que estava acontecendo dentro desse outro homem, mas ele disse, se você não ficar aqui, Deus vai amaldiçoar o seu lazer nos seus estudos. Deus vai condenar. E Deus vai tirar de você o prazer de poder estudar sozinho, do jeito que você gosta. E daí o que acontece? Calvino, ouvindo isso, um homem religioso, um homem que considerava o que Deus fazia e queria, ele ouviu essas palavras e ficou impactado por essas palavras. E decidiu ficar em Genebra. E ele, por causa dessa decisão, o nome dele ficou permanentemente ligado com essa cidade. Quando você pensa em João Calvino, você deve pensar em Genebra, Suíça. Pelo que eu entendo hoje, Genebra, Suíça é uma das cidades mais, vamos dizer, difíceis de você se sustentar, porque tudo é muito caro. Tudo é muito caro. E pelo que eu entendo, o povo até tem uma certa atitude lá. Eu nunca estive lá, mas é um povo que tem uma base forte em certas coisas, por causa de João Calvino, etc. E quando eu estava pesquisando essa cidade, eu pensei, eu gostaria de visitar só para ver. Genebra, Suíça. Mas enfim, ele não ficou lá o resto da vida dele. Na verdade, ele vai passar um tempo lá, ele vai sair e ele vai voltar. Essa primeira peregrinação em Genebra é só menos do que 2 anos. Ele foi expulso de lá através de um conflito sobre disciplina na igreja em 1538. E todavia, nesse período, escreveu sua primeira catequese e sua primeira confissão de fé. Então, ele estava lá, coisas foram meio rápido, mas ainda ele conseguiu escrever uma catequese e uma confissão de fé. Depois disso, ele foi para uma cidade, a Basileia, passou um tempinho lá, e daí ele foi para Estrasburgo, eu acho que estou pronunciando certo. E João Calvino gostou do tempo que ele teve em Estrasburgo. Ele queria ficar lá. Eram os anos mais felizes para João Calvino. E ele passou mais ou menos 3 anos nessa cidade, que era uma cidade imperial livre do Sacro Império Romano. Então era um pouco diferente, ele tinha a liberdade lá para fazer certas coisas. E nesses 3 anos, ele conseguiu fazer várias coisas, uns momentos produtivos para ele. João Calvino lá, ele era um pastor, ele era um professor, escritor, estadista e também ele se casou. Como pastor, ele traduziu e arranjou vários salmos e hinos franceses. Ele enfatizou até como quando ele estava, vamos dizer, assistindo o pessoal cantar hinos com alegria, impactou muito ele. E ele falou como hinos congregacionais são muito importantes para o povo de Deus.
Esses dias, eu estou pensando sobre a mesma coisa e como nós devemos desenvolver mais música na igreja, ter mais grupos de louvor e cantores e instrumentalistas e hinos congregacionais e novas músicas escritas e tudo isso. Ele percebeu como isso é uma bênção, e isso na cidade de Estrasburgo. Mas ele também era um professor e ele ensinava a Bíblia 3 dias por semana, e também ele era um escritor nesse período, revisando a obra dele, Os Institutos da Religião Cristã, em 1539, e essa obra cresceu até mais e ficou até 3 vezes maior do que a primeira versão do livro, que ele tinha publicado em 1536. E também no mesmo ano ele publicou o comentário dele sobre o livro de Romanos. Em 1541, os institutos foram traduzidos para francês, e isso impactou muito até a língua francesa. É como quando alguém traduz a Bíblia para um povo, a Bíblia acaba influenciando o jeito do povo, o jeito de falar. E no caso, o livro dele, Institutos, em francês, acabam influenciando o jeito do francês, da língua do povo. Ele ficou escrevendo e escrevendo e escrevendo na vida toda dele. Ele acabou escrevendo comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Como estadista, ele participava de eventos ecumênicos para unir as igrejas por causa das divisões entre os protestantes da Alemanha e Suíça, e por causa da divisão entre os protestantes e católicos. Então, ele estava nessas reuniões que envolviam várias pessoas de versões do cristianismo diferente, e a conversão com pessoas políticas e tudo, para tentar lidar com essas divisões. E também nesse período ele se casou. Não era uma situação muito fácil para ele. Ele só teve um filho. Esse filho morreu na infância. E quando ele casou com uma mulher que era viúva. O nome dela era Idelete, algo assim. E daí ele acabou, onde ele morava, tendo o irmão dele com ele e a esposa do irmão dele lá também. E esse irmão tinha vários filhos, e também a viúva com quem Calvino casou, ela já tinha 2 filhos. Então Calvino, esse estudioso que escreveu vários livros, muitos ou muitas coisas em vários livros, ele estava dentro de uma casa cheia de gente, de crianças, muito barulho, muito para distrair, e ainda ele conseguiu escrever tudo o que ele escreveu. É incrível. Eles falam que ele escreveu tanto, que ele escreveu mais do que muita pessoa consegue ler na sua vida inteira, que ele mesmo escreveu. Inclusive, deixa eu ver, os institutos, eu vou ler mais sobre isso mais para frente para vocês, mas mais do que o Velho Testamento inteiro e os livros de Mateus, Marcos e Lucas, só uma parte dos escritos dele. E também ele tinha muita outra coisa. Interessante. Bom, então ele está lá em Estrasburgo, e daí ele vai de volta para Genebra, a cidade que adota o nome dele, né? Ele sempre tem essa ligação com essa cidade. Calvino foi persuadido a voltar para Genebra para continuar o ministério dele. Ele hesitou, mas acabou indo em 1541. Lembra, ele queria ficar em Estrasburgo, ele gostou do lugar, gostou da situação, foi legal para ele, mas ele acabou indo de volta para Genebra. Ele tomou 2 decisões logo no início que impactaram o resto da sua vida como reformador. Ele, número 1, apresentou para o conselho da cidade um plano para organizar a igreja através da instalação de 4 oficiais: pastores, doutores, anciões
e diáconos. Ele queria essas 4 coisas, ou 4 oficiais instalados na igreja para ajudar a cidade e tudo. E cada oficial tinha sua função. Era para o pastor lidar com doutrina, o doutor ensinar, o ancião disciplinar e o diácono lidar com o bem-estar social. E nós podemos discutir o significado de cada termo e tudo, mas ele queria que fosse assim. E esse plano foi aceito, mas nunca foi completamente imposto, né? Você pode ter ideias e procurar implementar, mas nem sempre dá certo. A segunda coisa que ele decidiu, ele voltou para o púlpito da igreja onde anteriormente foi expulso, sem dizer coisa contra os que perseguiam ele. Ao invés disso, ele simplesmente voltou para o lugar onde ensinava uns 3 anos antes e continuou a partir dali. Em outras palavras, Calvino estava em Genebra e foi expulso e foi para Estrasburgo. Passou uns 3 anos na outra cidade. As coisas mudaram tanto, deu para ele ser convidado para voltar e usar toda a influência dele lá. E ele não falou nada no púlpito contra as pessoas tipo, eu estou de volta, nada disso, não fez nada disso. Ele simplesmente voltou, abriu a Bíblia onde ele estava 3 anos antes, voltou para a mesma passagem e ensinou. Eu acho interessante isso. Então, vamos parar aqui nessa primeira aula hoje à noite e daí nós vamos entrar na teologia de João Calvino. E isso vai nos mostrar muito melhor quem é esse homem e por que ele tem tanta influência até hoje.